tem por título Fugir da Idolatria. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Amém. Poder sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós estamos estudando essa epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos já no 10º capítulo, e essa passagem que lemos fala sobre fugir da idolatria, né? Louvado seja Deus. Muitas vezes nós podemos fazer de alguma coisa um ídolo. Todavia, quando ele fala que a idolatria, está falando dos ídolos, obrigado, meu irmão, que é tido como Deus, onde se presta adoração, e Deus almeja ser adorado pelo seu povo. Aleluia. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus, só Ele é Senhor. Nós, estudando o credo da igreja, nós chegamos a entender que Deus é um Espírito eterno, né, irmãos? E por ser um Espírito eterno, os homens terminam se desviando dos seus caminhos e procurando adorar algo material, ou considerando um Deus que possa ser adorado, que possa ser reverenciado. Mas essas coisas aos olhos de Deus são abomináveis. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, são coisas que vêm sutilmente, acontece sutilmente no meio de nossas vidas, no meio da nossa cidade, de uma comunidade. Por exemplo, quando chega um determinado tempo, é conhecido como um tempo do São Fulano de Tal, dos Anzóis, e ali há movimento. As festas concernente àquele São, e o apóstolo, ele tem, por zelo de Deus, ele chega a aconselhar a igreja, e isso serviu para nós no presente momento: fugir da idolatria.
Aleluia. Quantas pessoas sem o conhecimento pode até participar dessas coisas, irmãos, e aos olhos de Deus é pecado. Às vezes queremos julgar que isto não é pecado, não tem nada a ver. Mas quando o apóstolo chega a mencionar, porventura o cálice que abençoamos não é porventura o sangue de Cristo? O pão que abençoamos não é o corpo de Cristo? Ele chega a dizer, queridos irmãos, pela sua compreensão, que quando nós consagramos ou oramos pelo cálice, logo se torna-se abençoado, e esta bênção de Deus é para aqueles que na verdade faz parte do seu corpo, ou estão amembrados ao corpo de Cristo. Aleluia. Ele traz uma comparação a Israel, que comem do sacrifício, e todos que comem, ele torna-se participante do altar. Louvado seja Deus. O sacrifício era um sacrifício realizado que era tido como figura da pessoa de Jesus, que haveria de um dia morrer pregado na cruz. Louvado seja Deus. Já no presente momento nós não participamos do sacrifício, mas tomamos o cálice e o pão, que na verdade está representando o sangue de Jesus e o seu corpo que foi dado por nós. Aleluia. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele chega a dizer que não podei participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Louvado seja Deus. Ele diz que os gentios sacrificam não a Deus, mas aos demônios. Aleluia. Ele não usa uma palavra dessa natureza, irmãos, mas é titulado uma determinada entidade, né? E nós, lendo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, único mediador. Mas os homens fizeram diversos, e o apóstolo, ele traz essa compreensão a nós, que nós devemos sermos cautelosos, fugir da idolatria. Nesse período, queridos irmãos, vem as festas, e elas estão consagradas. Naquela festa vem diversas, tem alimentações, tem divertimentos, brincadeira, tudo faz parte daquele ambiente. Louvado seja Deus. Logo, não provém do Senhor. O crente sem entendimento pode dizer que não tem nada a ver, mas o apóstolo, pelo Espírito do Senhor, adverte: fugir da idolatria. Então uma coisa puxa a outra, fazendo parte daquele movimento, logo não provém do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Pedi a Israel segundo a carne: os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar?
Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, o que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos mais adiante, passaremos por essa passagem onde o apóstolo adverte: se formos convidados por alguém a um banquete, podeis ir e comer de tudo que for posto. Não é comer tudo, né? Porque não seria um glutão e seria até falta de ética, né? De educação. Mas no sentido de que não poderíamos dizer: eu não como isso, eu não gosto disso, eu nunca comi, não vou comer isso. Aleluia. Todavia, nada a perguntar. Mas se alguém vos disser, porque motivo é aquele banquete, aquela festa, se é titulada a uma determinada idolatria, diz o apóstolo Paulo que a nossa fé, ela vai ser julgada pela consciência alheia. Mas quando alguém nos adverte, irmãos, o apóstolo aconselha: encosta o prato, não come mais, porque até ali estávamos comendo por consciência, mas agora alguém nos advertiu: se comermos, pecaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma pequena prática também que ocorre no meio da humanidade. Por exemplo, houve no tempo passado, nossos irmãos antepassado, como João Batista, irmãos, ele foi preso e no natalício do rei Herodes, ele chegou a embriagar-se e estava diante dele dançando duas jovens, e ele disse: a que dançar melhor, eu daria até a metade do meu reino. Irmãos, quem dançou foi a sobrinha dele, e ele tinha dado a sua palavra e disse para ela: peça o que queres. E ela foi até a sua mãe e pede a ela que ele ajudasse a fazer a escolha, o que deveria pedir. E ela estava com mágoa de João Batista, e ela disse: a cabeça de João Batista no prato. Louvado seja Deus. Irmãos, o rei tinha dado a palavra e agora não pôde voltar atrás. Ordenou que fosse trazida a jovem, a cabeça de João Batista num prato, e ela, por sua vez, levou a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela festa que não era de João Batista, mas sim do rei Herodes, irmãos, era fogueiras, acendiam porque não havia iluminação pública. Então era fogueira para iluminar, para clarear durante aquela festa. Hoje a gente vê o povo do outro lado da história. Chega no mês de junho, as festas juninas, aí acende a fogueira e diz que é de São João. No dia de Pedro, ele foi crucificado,
E naquele movimento, então, para manter visto, acendia-se fogueira. Aí apresenta a fogueira de Pedro, né? Aleluia. Irmãos, no período do mês de junho, ou das festas juninas, não naquele dia. Quantos pegam e dizem: é dia de São João, vou plantar milho para nesse dia nós fazemos um banquete? É pecado, ou se peca quando comem, porque é uma idolatria pagã, é algo abominável aos olhos do Senhor. Comer milho, pamonha, canjica é coisa boa, bolo, né, irmãos? É bom. Se comermos antes, depois ou naquele dia, independente que seja tal dia, você não peca. Mas quando se comem, porque é o dia de São João, então peca-se. Aleluia. Louvado seja Deus. Você já imaginou, irmãos, como estava a situação dos discípulos de João, quando João é degolado e que eles vão pegar o corpo para sepultar? Você acha que eles estavam alegres, fazer fogueira, divertir-se, fazer bolo, pamonha, assar milho? Será que fez isto? Com certeza não. Estavam desmotivados, muito abatidos, sofrido porque seu mestre tinha sido morto. Havia, queridos irmãos, pessoas dispersas, até fugiam com medo de morrerem também. Aleluia. São festas pagãs, são festas que na verdade eleva a idolatria, ou cultiva a idolatria, tornando-se abomináveis aos olhos do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Não podeis não quero que sejais participantes com os demônios, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que eles? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o altar do Senhor, ou a mesa do Senhor, ela é posta diante de nós quando nós nos reunimos para cultuar a Deus. Quando nós nos reunimos, é posta diante de nós a mesa do Senhor, o qual vem, poderei dizer, manar do céu, o qual é nos dado não somente maná espiritual, mas também água espiritual, o qual é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é pão que alimenta e que nos faz ficarmos saciados, ou ficarmos abastecidos, né? Forte, capacitado, preparado para estar de pé na presença do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é água que sacia a sede, como também é água que lava,
Quando nós não temos conhecimento de tal coisa, que nós ouvimos o ensinamento e nos tornamos conhecedor daquilo, nos tornando-se agora limpo, liberto, livre, e teremos o prazer de andar na presença de Deus, porque conhecemos a sua palavra e ela nos libertou. Aleluia. Se não conhecemos a Deus pela sua palavra, irmãos, não somos libertos. Mas quando nós conhecemos a sua palavra, o que lhe agrada, o que não lhe agrada, então agora nós tomamos um destino positivo em obedecer a Deus, porque tememos ao Senhor. Aleluia. Diz o apóstolo: irritaremos o Senhor, ou somos mais fortes do que eles? Que nada, né, irmãos? A Bíblia diz que tudo que nós praticamos, semeamos, colheremos. Irmãos, o mundo sofrerá juízo e condenação porque anda na abominação. São pecadores obstinados, têm prazer em pecar. Nós, pela infinita misericórdia do Senhor, somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Não podemos dizer que não pecamos, né? O apóstolo diz: se dissermos que não temos pecado, pecamos. Somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Somos observador da lei do Senhor. Somos instruídos a guardar a sua palavra, a viver a sua palavra, a estar na sua presença, a se congregar-se, sendo tido como membro do corpo de Cristo. A igreja do Senhor é um povo que se congrega, que anda em uma mesma doutrina, em uma mesma fé, em um mesmo espírito, guardando o mandamento de Deus, o testemunho de Jesus, seguindo a Ele por fé. Você não vê Jesus pelos seus olhos físicos, né, irmãos? Não vemos, a não ser que Ele queira se revelar, mas nós vemos Jesus por fé. Nós acreditamos que Ele está neste lugar. Aleluia. Diz o apóstolo aos Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, o firme fundamento das coisas que se espera, e prova das coisas que não se vê, né? Você não vê, mas você confia. Aleluia. E esta fé é que faz você andar na presença do Senhor. Essa fé é que faz acontecer, irmãos, milagres, prodígios, surgirão pela fé que você tem. Jesus chegou a dizer para Pedro, quando Pedro estava no barco, meio o mar, e Jesus aparece, e eles ficam assombrados, irmãos, e dizem: é um fantasma. Aleluia. As crianças lá fora, irmãos, é bom botar pertinho de você, sentadinho aí, porque lá fora pode acontecer alguma coisa, e até correndo aí dentro também não fica bem. Louvado seja Deus. Criança cega, ó, corre lá para fora, depois vai rodear o carro. Criancinha. Aleluia. Meus irmãos, continuando, quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas,
E eles ficaram apavorados e disseram: um fantasma. Jesus disse: não temais, sou eu. E Pedro, que destacou como se uma pessoa compromissada, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá a ti. E Jesus disse: vem. Irmãos, ele começou a andar sobre as águas, andando como Jesus estava andando. Mas logo, por ser um homem carnal, um homem fraco, frágil, começou a duvidar do que estava acontecendo. Andou. A Bíblia não diz quantos passos Pedro caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus, mas ele começou a andar sobre as águas. Mas começou a vir a dúvida: mas como pode? Eu estou andando. E começou a afundar. E ele bradou dizendo: Senhor, salva-me, que eu estou perecendo. Aleluia. Jesus pegou pela mão, a levantou e disse: levanta-te, homem de pouca fé. Como é pequena a fé do crente, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mais tarde Jesus diz para o seu discípulo: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: ergue-te, e assim acontecerá. Meus irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. É só crer. Louvado seja Deus. Quando nós conhecemos Jesus, conhecemos através da sua palavra. Alguém pregou a sua palavra, iluminou a nós, e nós ficamos um pouco impulsionados, querendo acreditar na palavra, disposto a dizer: eu quero ser crente. Quando alguém fez o apelo, a gente foi até este ponto: eu aceito Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um ato de fé, nos tornamos crentes, e por esse ato de fé foi nos dado o privilégio de recebermos da parte do Senhor o perdão dos pecados e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Após isto, a gente vai prosseguindo a nossa caminhada, a nossa peregrinação, seguindo a Jesus por fé. Aleluia. A gente não vê Ele, mas acreditamos que guardando a sua palavra lhe agrada, guardando a sua palavra estamos em dias com Ele, guardando a sua palavra estamos santificados, guardando a sua palavra estamos na sua presença, estamos de pé na presença do Senhor. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer, queridos irmãos, no capítulo 10, no versículo anterior: aquele que pensa está em pé, veja, não caia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós somos contemplados por Deus e guardados por Deus, mas somos também contemplados pelo inimigo, e ele persegue você. Não se agrada quando você se congrega, não se agrada quando você procura exercer a palavra de Deus na sua vida, se santificar para agradar o Senhor. Aleluia. A estratégia dele, do inimigo, é não se agradar. Um dia ele se aproxima do Senhor Jesus, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Jesus estando com fome durante um jejum de
40 dias após o seu batismo nas águas. O tentador disse para ele: se tu és o Cristo, Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus estava com fome. Alguns até afirmam, dizem, talvez ele pegou pedra e apresentou a Jesus: ó, transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não poderia obedecer ao tentador, porque senão o seu plano, a sua obra seria frustrada. Logo Jesus diz para ele: nem só de pão vive o homem. Aleluia. O pão serve para essa vida secular. Essa vida física necessita-se de pão, mas nem só de pão vive o homem. Porque se o homem não viver segundo a palavra do Senhor, ele é um homem morto, separado de Deus, aguardado ou preparado para o grande dia de ser julgado e condenado para sempre. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, 36, Jesus vai falar dizendo que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê e vive, esse nunca morrerá. Louvado seja Deus. Ele fala da morte espiritual. Aquele que está vivo e crê em Jesus, esse nunca vai morrer. Porque quando terminar essa caminhada, essa jornada, continua-se na glória, viver eternamente com o Senhor, para tudo sempre. Aleluia. O apóstolo Paulo, meus irmãos, foi um homem que chegou a dizer: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Essa carreira que eu e você estamos a caminhar, nós temos que perseverarmos, vigilante, orando sem cessar, para que possamos sermos guiados, guardados, para que possamos ser fortalecidos pelo Espírito do Senhor, para que possamos ser capacitados pelo Senhor, para podermos chegarmos do outro lado e poder dizer a mesma coisa que disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Louvado seja Deus. Você precisa vencer essa carreira com esta proposta diante de nós. O apóstolo chega a falar do atletismo, de alguém que faz uma competição, ele corre, bota tudo quanto tem, todo esforço, toda a sua garra, para alcançar uma coroa corruptível, simplesmente a coroa corruptível, e está diante de nós proposta uma coroa de glória, uma coroa não corruptível, mas uma coroa de glória. Essa coroa cabe a mim correr, cabe a mim lutar, cabe a você correr, cabe a você lutar, para que possa perseverar, para que seja nos dado da parte do Senhor domínio próprio, para que tenhamos capacidade de rejeitar aquilo que na verdade vem a nós como oferenda, e nós temos o prazer de desprezá-la para agradar ao Senhor, para poder despojar-se do velho homem com seus feitos e poder estar na presença do Senhor, podendo-lhe ser agradável.
Aleluia. O apóstolo disse nesses últimos versículos que nós poderíamos, versículo 22, ou irritaremos o Senhor, somos nós mais forte do que Ele? Não. O apóstolo quer dizer que quando ama a idolatria ou se volta à idolatria, nós irritaremos ao Senhor. E na verdade, quem é mais forte do que o Senhor? Ninguém. Louvado seja Deus. Sabemos que o adversário de nossas almas, irmãos, para ele não há oportunidade de se regenerar, não há. O apóstolo Pedro diz que Deus não poupou aos anjos quando pecaram, mas reservou para o dia do juízo eterno. Jesus, estando na terra com o seu discípulo, a Bíblia diz que ele passou por uma cidade, uma localidade chamada Terra dos Gadarenos, e havia um homem possesso de demônio, que quando era algemado ou preso, ele quebrava os grilhões, quer dizer, nada poderia detê-lo, nada poderia sustentá-lo. Não se vestia mais como pessoas normais, mas habitava no sepulcro, e ninguém poderia passar perto, porque eles atacavam as pessoas. Eram pessoas endemoniadas, eram pessoas possessas de espíritos imundos. Jesus vai passando e se depara com eles, e ali, diante daquele obstáculo, Jesus pergunta qual era o nome dele, diz: Legião, porque somos muito. Por que vieste aqui nos atormentar antes de tempo? Logo ele sabe que um dia chegaria o seu tempo, e ele se achou ali um pouco perturbado por estar diante de Jesus. Ele diz: por que vieste nos atormentar antes de tempo? Não é tempo para nos atormentar, mas se for nos expelir. Passava ali uma manada de porcos, e os demônios disse: permita que entramos neles. Jesus olhou para os porcos, irmãos, uma manada de porcos, e olhava para aqueles homem pobre, aprisionado, escravizado, dominado pelos demônios. Jesus olhou para eles, para os demônios, e viu que aquele homem tinha um grande valor. Era importante ser livre, ser liberto, e permitiu, dizendo para os demônios: ide. E eles entraram nos porcos, e aqueles porcos se precipitaram no mar. Louvado seja Deus. Os demônios, para eles não há regeneração, estão reservados para o grande dia do juízo, para ser lançado no abismo para sempre. Interessante que o apóstolo Paulo chega a dizer para a igreja do Senhor: vós há de julgar o mundo. Que coisa, irmãos, você não é juiz. No presente momento podemos julgar a ninguém, não é nos dado esse direito de julgarmos. Ver alguém lá fora e dizer: essa pessoa certamente é uma pessoa condenada, ele não vai ser salvo, vai ficar reservado para o inferno.
não podemos julgar, porque o amanhã virá, e se a tal pessoa ouvir a palavra e se converter, será salva, será liberta. Aleluia. Mas naquele grande dia, diz o apóstolo, que assentaremos sobre tronos. Aleluia, que coisa maravilhosa, meus irmãos. E ali julgaremos o mundo. E ele vai mais além, dizendo que e julgaremos aos anjos também. Os anjos caídos, aqueles que na verdade se rebelaram contra Deus e foram reservados para castigo e vergonha eterna. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é um privilégio grande sermos participantes da mesa do Senhor, sermos participantes do altar do Senhor, sermos um deles que faz parte, ou um membro que faz parte da igreja do Senhor no presente momento. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Nós iremos orarmos, terminando o culto. Amanhã será a nossa festinha aqui, né? Nosso culto, aniversário da igreja, 10 anos e que se tornou-se independente. 7 horas mesmo. Sim. Que os obreiros botam uma gravatazinha, serve de paletó, não é frio não, mas irmão Davi, já com Daniel disse que estava com a sinusite. Irmão Davi, lá das Cacimbas, é um jovem abençoado. Amém. Querido Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, queremos, ó Pai, te agradecer nesta noite pelo privilégio que nos deste de estarmos juntos, de poder, Senhor, te louvar, de poder, ó Pai, nos alimentar com a Tua palavra, de poder, Senhor amado, sermos renovados, restaurados para a glória do Senhor. Te pedimos, Deus amado, por aqueles que não puderam vir nesta noite, que o Senhor o possa visitar nesta hora, que Deus possa abençoar suas vidas maravilhosamente. Pai Santo e Justo, te oramos pelos moradores dessa cidade, Senhor. Meu Deus, contempla do mais alto dos céus, estende as tuas mãos. Ó Pai, te pedimos, alcança, Senhor, essas vidas pelo teu amor, pelo teu poder, salvando as almas, aumentando o número do salvo. Pai amado, levantando obreiros na tua casa, como atalaia, instrumento do Senhor, para ganhar almas para o teu reino. Usa, Senhor, irmãos e irmãs. Pai Santo e Justo, te oro pela igreja de Cacimba, a igreja de Carnaúba. Abençoa, Pai, a tua obra. Te suplicamos, Senhor, a bênção por fé, no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor.